Beleza, gente? Feitosa Filho aqui. Galera, vamos começar nosso curso hoje, nosso curso rápido de eletrônica de bancada, tá? Nossa primeira aula vai ser sobre tensão e corrente contínua. Então, nós vamos começar pelas definições e pelas características de tensão e corrente. Depois nós vamos ver o que é tensão contínua e o que é corrente contínua. Tensão elétrica. Gente, a tensão elétrica ela também é chamada de DDP, certo? É a diferença de potencial elétrico. A unidade de medida dessa grandeza da tensão elétrica é o volt, com o V maiúsculo. E ela é comumente chamada de voltagem. Esse termo ele não está 100% correto, mas é aceito hoje em dia no mercado, no meio, na conversa informal, né? Mas academicamente ele não está correto. E simplificando, tem dois tipos de tensão elétrica: a tensão contínua, que ela vai gerar uma corrente contínua, e a tensão alternada, que vai gerar uma corrente alternada. Aqui está o símbolo, né, dos dois. Aqui tensão contínua, aqui está um DC, que é em inglês, que é Direct Current, e aqui AC, né, que é Alternating Current, ambos em inglês. Esse termo também é encontrado em português, né? CC, que é corrente contínua, e AC, que é a CA, aliás, corrente alternada, tá? Você pode encontrar em português também. E nós utilizamos para medir essa grandeza o voltímetro. No multímetro, gente, nós encontramos diversos dispositivos, né, para medir várias grandezas. O multímetro, por isso que ele é chamado de multímetro, né? Ele mede várias coisas. E lá tem o voltímetro, certo? E no voltímetro nós vamos encontrar a opção para medir tanto tensão contínua quanto tensão alternada. Agora, qual é o papel da tensão elétrica? O papel dela é empurrar a corrente elétrica no circuito, certo? Olha só, nós temos aqui nesse circuito uma fonte e um resistor. E qual é o papel aqui da fonte de tensão? Ela vai gerar uma pressão para empurrar a corrente elétrica, fazendo ela circular nesse circuito fechado. Então, vamos agora para a corrente elétrica. Gente, a corrente elétrica ela é um movimento ordenado de elétrons. Então, eles também são chamados de portadores de carga. Você pode fazer uma comparação entre o sistema de canos de água, né, com uma caixa d'água, por exemplo, ou um sistema de encanação de uma casa, de uma residência, né, onde os canos são os fios. Olha só, nesse exemplo aqui, os canos podem ser os fios, né? Aqui a fonte de tensão ela é a fonte que vai causar pressão. Vocês estão lembrados, né? A tensão ela é responsável por causar uma pressão, empurrar a corrente. E aqui não é diferente, né? Vocês imaginam aqui que os fios são os canos, a corrente elétrica é a água que passa nos canos, e aqui a fonte de tensão é o mecanismo necessário para empurrar a corrente para ela circular, tá? Então, a corrente elétrica ela é nada mais, nada menos que o movimento ordenado dos elétrons. Eles vão de um ponto ao outro, certo? Do circuito, partindo da fonte. A fonte vai empurrar a corrente elétrica. Frisando bem isso, gente, para diferenciar. Porque é muito comum as pessoas confundirem tensão com corrente, certo? A unidade de medida dela é o ampere, aqui ó, com A maiúsculo, viu? E ela também tem um nome comum, né, amperagem. Esse termo, como eu disse, academicamente ele não está correto, certo?
Mas a gente não vai sair corrigindo todo mundo. É um termo já bem difundido e utilizado. Mas você deve lembrar que quando se falar em amperagem, está se falando o quê? Da intensidade do fluxo elétrico, né? Ou seja, da corrente elétrica. E ela é comumente representada pela letrinha I, né? Que é de intensidade do fluxo elétrico. Tá? E assim como a tensão elétrica, a corrente elétrica ela existe sob duas formas: corrente contínua e corrente alternada. Uma fonte de tensão contínua vai gerar uma corrente contínua. Uma fonte de tensão alternada vai gerar uma corrente alternada. E o que utilizamos para medir é um amperímetro. Nos multímetros também tem um amperímetro, tá? E uma coisa vocês devem guardar, eu até destaquei aqui, é que a corrente ela sempre vai do polo positivo para o polo negativo, né? O polo positivo é aquele que tem maior potencial e o polo negativo é aquele que tem o menor potencial. Não. Aqui nesse circuito está desenhado, nós temos aqui uma barrinha maior indicando aqui, ó, o potencial maior. Então esse lado aqui é o lado positivo e nesse aqui que é a barrinha menor, o potencial negativo. Então esse lado aqui é o polo positivo e esse é o negativo. Consequentemente, esse aqui é uma fonte de tensão contínua, que é a que nós vamos estudar agora. Olha só. Característica da fonte de tensão contínua. Ela nunca muda a polaridade nos terminais da fonte. Oxe, como assim? E tem uma que muda? Tem. A tensão alternada. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, a tensão contínua, essa característica dela, nós temos o potencial maior, aqui vocês estão vendo essa barra aqui maior, né? E tem essa outra barra menor. Então, a barra maior, ela tem o potencial aqui, ó, maior, é lado positivo. Essa outra barrinha aqui, potencial menor, potencial negativo. Então, olhando para esse gráfico aqui, nós temos uma representação de uma fonte de tensão contínua linear. Linear, vocês estão vendo aqui, ó, é uma linhazinha aqui, ó. Aqui no eixo Y nós medimos a tensão elétrica, né, a voltagem. E aqui no eixo X nós temos o tempo. Então vocês estão vendo, ó, quando o tempo vai passando, a tensão continua fixa em 12 volts, positivo e linear. Essa aqui é uma fonte de 12 volts perfeita. Não tem ruídos, nós vamos ver isso mais na frente. E ela está 100% linear. Ok? Então, característica da tensão contínua: um terminal positivo e um terminal negativo. Eles não mudam a polaridade com o tempo. Agora nós vamos passar para corrente contínua. Olha só. A corrente contínua, ela só vai surgir em uma fonte de tensão contínua. Lembrem bem, falou de corrente contínua, consequentemente, a fonte de tensão ela é contínua. Qual é a característica da corrente contínua? Ela surge numa fonte de tensão contínua e o sentido dela nunca muda, certo? Como assim? E tem corrente que muda de sentido? Tem, nós vamos ver, né? Então, olha só. Nós temos aqui um polo positivo, como a gente já tinha visto, um polo negativo, né? Aqui, ó, né? Que é o maior potencial e aqui o menor potencial. A corrente elétrica, como eu havia dito para vocês, ela sempre vai do polo positivo para o polo negativo, sempre, né? Então ela vai sair aqui, passa dentro do resistor e volta aqui para a fonte, certo? Como eu havia dito, quem empurra a corrente é a fonte aqui, a tensão. Ela é que causa aquela pressão para empurrar os elétrons e eles circularem dentro do circuito fechado, né? E se quem empurra é a fonte de tensão, né?
Então, e ela não muda aqui a polaridade dela, esse terminal aqui sempre vai ser positivo e esse negativo, consequentemente a corrente sempre vai circular só nesse sentido aqui. Ok? Então, a fonte de tensão contínua cria uma corrente contínua. Bem, gente, agora nós vamos ver a parte de instrumentação, né? Nós vimos a parte teórica e aqui nós vamos fazer a medição da tensão contínua. Como vocês podem ver aqui nesse multímetro, ele é comum, né? Ele tem aqui uma escala de tensão contínua, nós podemos ver aqui o símbolo de tensão contínua. Desse outro lado nós podemos ver aqui a tensão alternada, né? Mas nessa aula nós vamos ver como medir a tensão contínua. Tensão contínua nós sabemos que ela tem um polo positivo e um polo negativo. Nós temos aqui, ó. O polo negativo ele também é chamado de comum, tá? Então, guardem bem o que eu vou dizer. Como que eu vou escolher a escala para medir? Nós devemos escolher a escala superior mais próxima do valor a ser medido. Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, nós temos aqui uma bateria utilizada em no-break, alarmes. Essa bateria, ela tem 12 volts. Então, qual a escala aqui no multímetro superior a 12 volts mais próxima? Então, qual é a escala aqui superior a 12 volts? 200 milivolts? Não, é abaixo. 2000 milivolts? É abaixo. 20 volts? É acima? É superior a 12 volts. 200 volts é superior a 12 volts? Também. 600 volts é superior a 12 volts? Também. Mas o que eu disse? Tem que ser a escala superior mais próxima do valor. Então, 20 volts é mais próxima de 12 volts do que 200 volts. Eu posso usar a escala de 200 volts para medir a bateria? Pode. Mas em que isso implica? Na precisão da medida. Vamos aqui realizar a medida dessa bateria. Eu vou colocar primeiro na escala de 20 volts. Você vai poder acompanhar. Como nós já vimos, a tensão contínua, a polaridade dos terminais permanece a mesma o tempo inteiro. Então nós temos um polo positivo e um polo negativo. Vou colocar as pontas de prova e nós temos aí 8,89 volts, certo? Se eu subir a escala, botar em 200 volts, 8,8 volts. Você pode perceber que diminuiu uma casa decimal. Então a precisão da medida ficou pequena. Vou subir aqui para 600 volts. Olha só, 8 volts. Então diminuiu a precisão da medida. Por isso que nós devemos colocar na escala superior mais próxima do valor a ser medido. Como aqui é uma bateria de 12 volts, a gente pode ver até que ela está descarregada, né? Ela deveria estar aqui acima de 12 volts, em torno de 12 volts, e ela está dando aí 8,88 volts. E nós temos a precisão, né, aqui de 2 dígitos. Então, a bateria é uma fonte de tensão contínua. O carregador de celular é uma fonte de tensão contínua, né? Uma fonte assimétrica é uma fonte de tensão contínua. Consequentemente, lembrando, corrente contínua, certo? Ó, aqui são os terminais de uma fonte assimétrica que a gente usa para reparos de notebooks. Vou colocar aqui os terminais. Olha aqui, está marcando 19,56 volts. Se eu subir aqui, a quantidade vai subindo, né? Uma fonte assimétrica é uma fonte que nós podemos regular a tensão, né, e a corrente máxima a ser consumida, tá? Mais na frente nós vamos ver sobre ela, nós vamos fazer essa instrumentação também. Então, estou baixando aqui a tensão e o multímetro está fazendo a medição. Ó, vai chegar a um ponto, como é a escala de 20 volts, ó, vou passar aqui de 20 volts, ó, o que vai acontecer? Apareceu só o número 1. Por quê? Porque sumiu da escala. A medida que está aqui está acima da escala. Então,
o que você tem que fazer? É uma escala superior, né? Tá dando 20,5 volts. E essa escala só mede até 20 volts. Então, se você colocar numa escala que é inferior, o valor não vai ser medido, certo? Outra coisa. Deixa eu pegar a bateria novamente. O que acontece se nós invertermos aqui a medida, né, a polaridade aqui das pontas? Ó, aqui a ponta positiva e a ponta negativa. Vou colocar aqui na escala de 20 volts. Olha só. Deu lá, 8,88. E se eu inverter, olha só, o multímetro ele vai pôr um sinal de negativo. Ele está medindo ela, né? É uma tensão negativa. Então, se eu inverter aqui, nós vamos realizar uma medida negativa, certo? Olha só, mais uma vez. Ok? Então, o que nós devemos, a princípio, frisar aqui? A forma de medir, você vai trabalhar, você tem que saber qual é a fonte que você vai medir, se é uma fonte de tensão contínua ou se é alternada, e escolher a escala correta. A escala correta a gente decide assim, vou medir 12 volts, então eu tenho que escolher uma escala acima de 12 volts, mais próxima, certo? De 12 volts. É 5 volts, vou escolher uma escala acima de 5 volts, mais próxima de 5 volts, certo? Mais na frente nós vamos ter outras instrumentações, nós vamos medir nos próprios equipamentos e nós vamos ver outros tipos de fontes, né, onde nós vamos encontrar tensão contínua, nas placas, em fontes específicas e etc. Beleza? Então, se você gostou aí dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe essa série de aulas desse curso de eletrônica de bancada, um curso rápido, tá bom? Valeu!